A visita ao museu e ao antigo campo de concentração de Sachsenhausen é gratuito, então você não vai gastar €1, não vai precisar contratar guia turístico, que está mais ou menos uns 40 a 39, 40 conto, e você vai ter na sua mão por R$3,40, não lembro se foi R$3,40 ou R$2,50, você lembra quando foi? R$3,50, você tem um guia turístico aqui na mão, o guia turístico, e conforme você vai chegando nos locais aqui dentro, tem alguns totens com a numeração. E aí você vai pegar o seu aparelho que você alugou e ele vai contar todos os detalhes daquele local que você está. Então, é um passeio gratuito. É mais um daqueles passeios gratuitos que eu estou sempre mostrando pela Europa. Então, bora conhecer o campo de Sachsenhausen. Sachsenhausen. Vamos visitar um lugar bem emblemático, bem triste. O clima lá é bem diferente. Logo que você chega na entrada do museu, do antigo campo de concentração, você pode pegar este aparelho aqui, vai pagar €3,50. Pegamos um para cada um. Você escolhe o idioma e conforme os locais que você vai passando, você vai recebendo informações no idioma que você escolheu para fazer o tour. Ó, já na entrada do parque tem essa construção que dá para perceber que ela é muito, mas muito antiga, mas ela não está no roteiro das descrições, mas dá para perceber que se ali era a entrada, que era um posto de comando ou algum tipo de almoxarifado, um lugar que já dava aquela recepção para o pessoal que estava sendo conduzido. Aqui era o cassino da SS, onde ficavam os militares, e ele foi construído junto com o campo dos prisioneiros. Neste lugar aqui, eles faziam encontros informais e aqui era servido pelos prisioneiros que estavam nos campos de concentração. Eles trabalhavam aqui como garçons, como pessoas que serviam os guardas que ficavam aqui. Mal sabiam eles, na verdade, o que estava por acontecer e o que estava acontecendo ao redor deste lugar aqui. Enquanto que para os policiais, né, o efetivo da SS era um lugar de refúgio, de lazer para aqueles que estavam aqui dentro, que não fosse do Reich, era o local com a hora de morte já determinada. Apesar de saber que passou tudo isso de tempo, isso aqui pesa muito quando você lembra da história de todos aqueles que sofreram nesse lugar aqui. Logo na entrada que a gente passou, ali naquele portão, do lado esquerdo, para quem está entrando, já tem acesso aqui à casa do comandante. Aqui é que ficava o oficial responsável por este campo de concentração. Aqui dentro não tem muitas mobílias, tem só um armário de parede que é da época e uma poltrona que também foi usada durante a parte ativa deste prédio aqui. Esse espaço aqui é interessante porque de um lado você vê fotos do efetivo da guarda e do outro lado você vê as fotos dos prisioneiros. Ficou é a mesma. O impressionante era que este posto de Sachsenhausen era o posto trampolim para quem queria ascender na carreira, no partido. Então imagina os caras que estavam aqui no comando, as atrocidades que eles não cometiam
em busca de poder, em busca de ascensão militar. Nós vamos entrar agora aqui na torre, aonde iam passar todos os prisioneiros que chegavam para virem para este campo de trabalho, porque ironicamente tem uma parte aqui que está escrito que o trabalho traz vida, que na verdade não, na verdade para eles era a morte, era o início da morte deles. E este aqui era o campo, é a torre então que os oficiais, os funcionários, ficavam aqui, olhando a chegada dos prisioneiros. Salas aqui onde ficavam os chefes, os oficiais, era o local que eles tinham a visão de basicamente todo o funcionamento do campo de concentração. E tem relatos aqui que alguns oficiais eles saíam daqui observando o que estava acontecendo lá no campo de concentração, alguma atitude de algum prisioneiro específico que ele separava visualmente aquele prisioneiro e daqui muitos deles saíam para agredir especificamente aquele prisioneiro, para servir de lição para os outros, chegando até mesmo a matar o prisioneiro diante de todos os outros no momento normal do funcionamento do campo. Era algo, uma crueldade sem precedentes. Aqui é uma biblioteca que tem um dossiê, praticamente uma bibliografia de cada um dos comandantes ou oficiais importantes. Por exemplo, Hans Moser. Aí aqui tem a foto do Crápula, a biografia dele e alguns dos manuscritos, talvez ordens, orientações feitas de próprio punho. Hans, o nome do cidadão aí, ó, que deve ter tido o fim merecido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é da época do funcionamento do campo de concentração. Esses arames farpados, esses ferros aqui, essa parte de concreto, ele está preservado como na época em que ele era funcional. Esta pia aqui, ó, é da época. O encanamento. Eu acredito que naturalmente eles têm uma estatura maior que a minha.
Então, para andar nesses corredores aqui, pode ver que eu já encosto a cabeça no teto. Então, muitos deles acho que aqui andavam bem encurvados. Você já viu o relato das experiências que eram feitas por médicos nazistas com os prisioneiros. Este espaço aqui é um daqueles locais onde os experimentos eram feitos com as pessoas. Perpetrações feitas pelo Dr. Hans Joachim, as vítimas que passaram por experiências pelo Dr. Guter Luhmann e por aí vai. Aqui tem partes de objetos que eram feitos. Isso aqui está parecendo um cigarro. Cocaína. Isso aqui era coisa que eles injetavam nos caras, hein? Aqui é a ala médica, onde todas as atrocidades aconteciam com os prisioneiros. Esse lugar aqui é uma sala, um espaço, todo feito de azulejo. Um casamento ali atrás, parece que tem um bico. Não tem uma janela. Esta casinha aqui, ela é na verdade a ponta de um iceberg, porque apesar de pequena, vendo de fora, toda esta parte subterrânea aqui, são espaços sem janelas, todas de piso de cimento queimado, azulejos e alguns ralos no chão. Eram locais onde as pessoas ficavam confinadas, corpos eram armazenados ali. Essa parte toda aqui que a gente vai entrar agora, aquela parte ali, esse prédio aqui, é a parte que entra pro crematório. Aqui então eram trazidos os corpos dos prisioneiros que morriam aqui, ou por doença, ou por algum experimento que deu errado. E os corpos eram trazidos aqui para este prédio grande, aqui do lado. E aqui, então, acontecia o extermínio dos corpos, porque da vida já tinha sido em Doan. Esse foi o primeiro crematório. O primeiro que eles fizeram, e pelo que foi falado aqui no guia turístico eletrônico, devido ao aumento de mortes, ele também não durou muito tempo, porque não estava dando conta de tantos mortes que eram para cremar. Interessante. Essa parte aqui, então, é uma parte bem emblemática. Não tem como entrar. Não, só dá para ver. Infelizmente, as janelas abertas. Não dá para ver lá dentro, mas é uma parte bem emblemática aqui, onde os corpos eram incinerados. As janelas são todas fechadas, não dá para ver lá dentro. O que a gente consegue ver é a parte de fora, essa parte com essa construção possivelmente mais antiga. Esse espaço todo aqui, mais dentro mesmo, ali onde acontecia, não temos acesso. Não tem a possibilidade de você entrar num lugar desse e não sentir a tensão do clima, porque por todos os lugares que você vai, você encontra
fisicamente coisas que são da época em que tudo aconteceu, coisas que você pode tocar, você pode ver, você consegue sentir o peso do lugar. Aqui há relatos, mais de 200.000 prisioneiros passaram por aqui, e neste local, neste campo, exatamente aqui, 50.000 pessoas foram exterminadas. Cada uma dessas construções, ela abrigava 150 prisioneiros. Quando eles não estavam trabalhando, eles estavam todos confinados dentro dos barracões. Então, cada espaçozinho desse aqui tinha 150. Num espaço muito curto aqui, a gente já percebe que mais de 1.000 pessoas ficavam nesse espaço aqui. Ó, aqui, a gente consegue avistar 2 dos alojamentos ou barracos. Mas todos esses lugares aqui, que a gente vê que são pedras, que tem essa estrutura aqui, tipo uma calha, todos eles são espaços onde ficavam o total dos barracos. Então, o que aconteceu? Vários desses barracos, desses alojamentos, que eram os lugares onde os presos ficaram, foram demolidos, mas foram preservados neste espaço aqui. Dá para ver que 2 dessas construções foram preservados. Então, tudo isso aqui, ó, era alojamento ou lugar de concentração dos prisioneiros. Não só neste local aqui, mas em toda a estrutura onde tem pedra e este retângulo aqui, eles delimitam, marcam os lugares onde ficavam os barracos deste campo de concentração. Aliás, este foi o primeiro campo de concentração. Então, o que dá para a gente entender que aconteceu? Inicialmente, ele tinha mesmo o objetivo de ser uma prisão. Porém, com o passar do tempo e a loucura do Hitler, esses lugares foram se tornando campos de extermínio. Porque os prisioneiros que vinham para cá, além dos judeus, eram políticos, pessoas que se revoltavam contra o sistema, e os presos de guerra. Então, aqueles que tinham uma patente maior, que eram mais altos dentro do exército, aqueles que foram capturados e eram de patente, ficavam num local separado. E o restante era distribuído por esses barracões, por toda a prisão, que depois, por não ter mais como suportar os presos que vinham, inclusive matando eles, acabaram que fizeram outros lugares de extermínio, outros campos de concentração. Essa parte aqui do passeio no campo de concentração, ele está isolado através de vidro, e dá para notar que este pedaço aqui do barraco, ele pegou fogo. Então, o que eles fizeram? Para conservar a estrutura, eles colocaram o vidro de fora a fora, mas você vê que em toda a parte dele, dessa estrutura, ela está queimada. E ali na frente, a estrutura, ela, por algum motivo, não foi atingida pelo fogo. Talvez colocaram fogo aqui, no final, quando o regime caiu, mas ele não pegou no complexo todo, então parou por aqui. O que eles fizeram? Preservaram ali. Com certeza essa tinta não é a tinta original, mas aqui eles mantiveram, porque dá para ver agora, a cor original é um marrom mais forte, e esse aqui é uma cor ocre. Cara, tudo isso aqui, ó, tá todinho, desde lá da torre, tá cheio dessas britas aqui, ó. Tudo isso aqui, cada um, esse aqui é um barraco. Esse aqui, que abrigava os prisioneiros. Esse aqui é o 38 e esse aqui é o 39. Aqui é o espaço para tomar banho. Aqui é o interior dos barracões. Então, só lembrando, cada barracão desse aqui abrigava 150 prisioneiros. Então, para você ter uma noção de como que eles ficavam confinados, o barracão ele não é um espaço vazado, ele tem as suas repartições. Então, na verdade, 150 pessoas ficavam num espaço pré-determinado, que é este espaço
Opa, ó o guia tomando vida própria aqui, ó. Este espaço que vinha desta parede até aqui na frente, de cada lado ficavam então beliches. E esses beliches, eles tinham 3 andares, cada um deles. Então ficavam beliches desse lado, beliches desse lado, repartido em 2 compartimentos. E aqui na frente, a gente tem acesso aos banheiros. Então eles moravam aqui, dormiam aqui, e aí quando eles iam tomar banho, o espaço do banheiro era este aqui. Aqui é a pia, aqui é uma segunda pia, e este espaço aqui era o espaço de banho. Então eles tomavam banho aqui. Agora, ali na frente, vai ver que eram os banheiros, e também todos coletivos, sem privacidade nenhuma. Aqui então é a parte do banheiro, onde o número 2 era feito aqui, um do lado do outro, e aqui do outro lado os mictórios, as louças do mictório. E a estrutura de madeira aparentemente só foi pintada, mas bem provável que seja a original. Essa aqui é a parte dentro do alojamento que é a área comum, onde eles podiam fazer refeições, guardar os seus pertences. Todos esses armários aqui, ó, ele possivelmente ficava disponibilizado para eles guardarem as coisas. Esse espaço aqui é a parte onde ficam os dormitórios. Cada beliche, ele dava espaço para 3 pessoas dormirem juntos. Então, imagina como é que não ficava esse espaço. A pessoa que ficava lá em cima, ele ficava praticamente no teto. Um monte de gente, um sol forte. Imagina o calor que não era isso aqui. E também, por outro lado, quando era inverno, imagina que isso aqui hoje está isolado para que o tempo não estrague o material. Mas eu acredito que na época que foi feito, ele não tinha tanto isolamento. Então isso aqui no calor devia ser um calor terrível, e no frio era algo quase que insuportável. Eles deixaram esse espaço aqui, para a gente ter noção. Muito provavelmente, pela disposição, quem ficava aqui era alguém que era responsável, talvez, pela disciplina do alojamento. E também devia ser algum preso. Aqui mais para frente, diferente daquele... Tá gravando aí? Aqui mais para frente, diferente do outro barraco, ele já tem aquela parte que estava fechada, que a gente não tinha acesso, eles já deixaram aberto. Então a gente vê aqui, ó, que nesse espaço ficavam várias pessoas confinadas, e as pessoas acabavam morrendo sufocadas aqui dentro, porque eles iam colocando as pessoas aqui como forma de castigo. Também era usado para guardar instrumentos de trabalho, mas também como uma sala de castigo. Então as pessoas acabavam ficando todas acumuladas aqui, a porta fechada, e muitos morriam sufocados dentro desse espaço reduzido. Esse espaço do barracão, lá fora você não vê, você não sabe que tem essa área toda moderna, toda cheia de objetos, exposição, publicações do tempo, mas neste espaço aqui tem ainda a parte do subsolo, onde eles colocaram vários objetos pertencentes aos presos, peças de roupa, algumas feitas de couro, partes de sapato. Muito provavelmente eles acharam esses objetos largados aqui, porque depois que a coisa fechou aqui, que a coisa parou de funcionar, que eu acredito que eles começaram a olhar, juntar os encontrados e catalogar. Então aqui embaixo estão expostos vários objetos, entre outras publicações e fotos, além de documentos de presos.
museu fica aqui em cima, aí descendo a escada, você chega aonde era a cozinha dos prisioneiros. Toda essa parte de baixo aqui, ela está no subsolo do museu. E aqui era o espaço em que os prisioneiros que trabalhavam na cozinha, eles passavam a maior parte do dia, inclusive conseguiam, com alguns materiais, fazer desenhos nas paredes das cozinhas. Essa parte, ela foi pintada de branco, uma maneira de preservar e não deixar tão exposto. Porém, deste espaço para baixo, em toda a cozinha, permanece exatamente como era. E você vai ver que tudo que eles faziam não era referência à situação triste deles, mas tudo referente às coisas próprias do dia a dia de quem trabalhava na cozinha. O nível de crueldade com os prisioneiros era tanto que mesmo os caras trabalhando dentro da cozinha, eles fizeram de uma maneira que eles, estando aqui dentro, eles não conseguiam saber o que estava acontecendo lá fora. Porque as janelas, elas são distribuídas em toda a cozinha, entra a luz. Mas isso aqui, ó, ele está mais ou menos a 1,5 metro do chão. Então quem está aqui dentro não consegue saber de nada, porque o chão está aqui em cima. É só para entrar claridade e cair a água nesse lugar aqui. Cara, e quem que vai imaginar que embaixo disso aqui, ó, tem aquela cozinha? Não dá para acreditar, né? Imagina isso aqui funcionando normalmente. Não dá para saber que tinha uma cozinha aqui embaixo. E é uma cozinha grande, porque ela pega toda essa construção aqui, ó. Desde lá até aqui. E aquelas partes de janelas da cozinha, é todos esses buracos aqui, ó. Então quem tá aqui no refeitório, não tem ideia que aqui embaixo tem um grande efetivo de gente trabalhando. E naquelas situações, né? Nível, né? Tudo em cima, mas acontece tudo embaixo. É. Só estranho, né, cara? Negócio de louco. Bem sinistro, né? Você descer. Aquele lugar fechado, sem janela também. Muito estranho aquele lugar. É. Sem janela. É bem interessante mesmo, ó. Tudo aqui em cima é bem distante um do outro. E parece, você olhando assim, parece que tudo acontece na parte de cima. Mas basicamente todos esses prédios que você está vendo tem uma parte no subsolo, aonde tudo que não podia ser visto no dia a dia estava bem escondido e acontecendo debaixo dos pés, inclusive dos prisioneiros. Acho que até alguns deles nem sabiam o que estava acontecendo sob os pés deles. Os caras faziam questão de registrar os prisioneiros, né, cara? É tudo foto tirado pelos fotógrafos, pessoal jovem. Aqui você pode ver bem como que era o funcionamento. Isso aqui são fotos feitas dos prisioneiros. Então eles tinham o hábito de registrar tudo, inclusive individualmente, porque cada retrato desse aqui, você vai ver que o enquadramento é para pegar exatamente uma única pessoa. Então, assim como era claro por essas fotos o detalhe, a vontade de ter cada coisa individualmente, eu acredito que também era registrado toda a tortura e barbárie de maneira individual, assim como era feito o retrato das vítimas, tudo de maneira individual.
Sobre esta construção moderna aqui, nesta parte atrás do campo, é a parte que eles incineravam os corpos. E hoje, com essa construção moderna, está protegendo a história. Essa parte é uma parte bem emblemática, porque tudo isso que nós vemos aqui é o que restou dos fornos que queimavam os corpos dos prisioneiros, tanto os judeus quanto os eram trazidos como presos políticos. O fim era o mesmo. Pelo que a guia estava falando, neste espaço aqui, aonde aparece esta parte aí com uma certa inclinação, para dentro ali, pessoas eram executadas neste lugar do crematório, os corpos empurrados, iam sendo acumulados ali e outros já iam sendo incinerados. Eu não sei em qual circunstância que a pessoa era trazida para morrer aqui, dentro do incinerador, mas pessoas eram trazidas e eles eram obrigados a ver aquele ritual de cremação dos corpos, já sabendo que eles próprios seriam queimados ali naquele mesmo lugar onde eles estavam vendo outros corpos já serem colocados dentro das câmaras incinerárias. Para quem mexe com arma, esses clubes de tiro, você vai saber bem o que eu estou falando. Isso aqui, ó, é como um estande de tiro. Lá no final tem várias madeiras para não fazer com que os projéteis eles batam na parede e repiquem para fora e acertem outras pessoas. É exatamente como num estande de tiro. Porém, esta parte aqui era o local em que os prisioneiros eram fuzilados. Então aqui eles eram trazidos para serem fuzilados. E pode perceber que essa parte, tanto esta parte como esta parte aqui, é rebaixada. O chão, na verdade, está aqui em cima. Então eles traziam as pessoas aqui, nesse espaço aqui, e aqui mesmo eles fuzilavam os prisioneiros. Bom, pelo que foi falado no guia, aqui era o fuzilamento, o paredão de fuzilamento, ali era um depósito de corpos, né? Provavelmente para esperar para ser queimado, e diz que normalmente quando eram trazidos para cá, eles eram fuzilados no caminho mesmo, vindo, não esperavam, e muitas vezes alguns esperavam até chegar no paredão. Então podia ser fuzilado ou aqui ou até mesmo do próprio trajeto. No trajeto. Pelo que dá para ver aqui, pelo que deixaram, tem algumas argolas aqui e tem uma parte ali, ó, que tem uma tranca do lado, e muito provavelmente o cara ficava de pé aqui, ó, para ele não se mover, não sair do lugar, enquanto que eles atiravam ali de trás. E não só prisioneiros judeus também eram fuzilados aqui em Doan. Não, também prisioneiros de guerra, desertores e, pelo que foi falado, também bandido comum, cometia crimes. Eram presidiários mesmo, comuns, os próprios alemães mesmo. Morreu muita gente. O cheiro de fumaça, você falou do cheiro de fogo que tá ali dentro. Ali a gente não tem acesso, né? Tá fechado, mas tem uma greta. Não dá pra você ver nada, mas tem cheiro de fumaça, cheiro de fogo ali. É um requinte de crueldade. E tem gente que considerado, né? O primeiro crematório. Ah, é? De todos. Tanto que depois fala que não comportou mais. Opa, aqui é a fossa de fuzilamento? É. Passa aqui, eles trazem os prisioneiros ali. Valeu. Falou. Não tá com a gente.
Algum brasileiro percebeu que estava falando português. Percebeu que estava falando português e veio perguntar. Cada totem desse diferencial local que tem informações, você digita o número aqui e aí o guia conta todo o detalhe daquele espaço. É só digitar o número, colocar o play e escutar as informações. Nas torres de vigilância e no corredor, entre o muro e a cerca, estavam guardas da vigilância das SS 24 horas por dia. Os postos de segurança deviam informar qualquer comportamento anormal Muitos dos prisioneiros deste campo aqui, não aguentando a pressão e o horror, eles se atiravam nas cercas de arame farpados, eletrificada, e vinham a óbito. Eles preferiam morrer por uma escolha pessoal do que ficar aguardando o momento de muita tortura chegar então ao falecimento. Eles tiravam a sua própria vida. Tamanha era a pressão dos prisioneiros no campo. Dissidentes soviéticos também eram presos, juntamente com os judeus, e tinham o mesmo destino: a desumanização, a barbárie e a morte. Tinha 2 irmãos que ficaram presos aqui, assaltante de banco alemão. Eles foram fuzilados aqui. Caraca. Normalmente, quando o preso ele não aceitava a pena dele, ele podia ser mandado para cá, né? Para ele rever, né, um novo esquema de julgamento. Mas normalmente nem sempre dava certo. Cara, aqui então ficam as residências dos caras que ainda presos tinham algum privilégio. São 15 barracões desses que se tornaram residências. Dentro do barracão só vão ter placas informativas, algumas fotos. Não acredito que tenha mobiliário, alguma mobília. Mas vamos ver como que era dentro dessas casas dos presos especiais aqui do campo de concentração. O chão não tem nada de especial. As janelas são de madeira. O chão é um cimento normal, batido. As paredes também nada. Eu acredito que seria uma casa bem rústica. Aqui tá com cara de que era banheiro. São vários encanamentos que tem aqui. E o que tem aqui dentro é uma televisão dando informações e placas informativas também. Até que para um prisioneiro é uma grande casa. Eu acredito que são, na verdade, 2 casas, porque eles têm a mesma divisão de cômodos, tanto de um lado quanto do outro. O mesmo espaço destinado para banheiro, que tem alguns canos. Cada cômodo desse aqui acomodava 2 famílias, sendo 15 casas. São 30 famílias ao todo, sendo 2 por barracão desse aqui. Teve gente que ficou presa aqui tanto tempo que tiveram até filhos. Esse campo de concentração ele esteve em funcionamento durante 9 anos. Então, 9 anos dá para acontecer bastante coisa. Atrás da residência, das 15 casas que tem ali, ficava então essa parte de desova, como que clandestino. Eles faziam o incineramento das pessoas ali, onde a gente passou, iam jogando os restos, as cinzas, tudo aquilo que ficava de evidência, eles iam jogando neste espaço. Tanto que ele é um cemitério, mas você não vê lápides, você não vê nada. Apesar de ter visto aquele ali, apenas este que foi visto ali, todo o espaço, ele não tem identificação, ele não tem nada. Mas neste espaço todo aqui, ó, foram encontrados restos e nunca foram identificadas as pessoas que foram jogadas aqui. Chegamos então na parte prisional, onde ficavam as celas, em que os prisioneiros ficavam todos trancafiados. Vamos entrar lá. A prisão não é diferente daquelas que nós conhecemos hoje. Porém, as pessoas que ali estavam presas, como uma sentença de morte, o seu crime era apenas a sua existência. Assim foi determinado.
Eles não deveriam existir. E para muitos, para milhares, a única porta de saída foi a morte. E essa então foi a visita ao antigo campo de concentração nazista. Você tem que vir conhecer esse campo. E foi tudo isso, ou só isso. Curte, compartilha, se inscreva no canal. Valeu, fui!